Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. Hoje a gente começa a estudar um pouco sobre imunologia. Bem-vindos! Mas o que é a imunologia? A imunologia vai ser a ciência que estuda o nosso sistema imune, que é o nosso sistema, que é o sistema do nosso organismo responsável pela nossa imunidade, responsável pela proteção contra doenças, responsável contra a invasão de agentes estranhos, né, no nosso organismo. Então a resposta imune vai ser uma resposta coordenada a essa invasão de agentes estranhos, inclusive de micro-organismos. Bom, uma das grandes dificuldades da gente estudar a imunologia é que, como eu disse, a resposta imune é uma resposta coordenada, né? O nosso sistema imune funciona como um grande batalhão de guerra, né? Onde você vai ter soldados diferentes com diferentes funções, né? Nesse objetivo comum de proteger o nosso organismo contra ataques. E a grande dificuldade está aí. Como essa resposta é uma resposta coordenada que depende de vários elementos agindo juntos, cada um com a sua função, às vezes fica um pouco difícil da gente enxergar a função de cada elemento separado e entender, né, essa ação de cada elemento em separado. E é por isso que nessa primeira videoaula eu resolvi expor uma visão geral do funcionamento do sistema imune. A gente vai ver aqui, em linhas gerais, quais são os elementos que fazem parte do sistema imune e como que eles agem para proteger a gente. Depois, nas videoaulas subsequentes, a gente vai começar então a detalhar a ação de cada um dos elementos do nosso sistema imune. Vamos nessa? A gente pode dividir a nossa imunidade em dois tipos de imunidade. A gente vai ter a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é uma imunidade que já está presente no nosso organismo antes da gente ser exposto a qualquer tipo de corpo estranho. Isso quer dizer que a imunidade inata ela já está pronta para nos defender quando algum corpo estranho, algum elemento estranho ao nosso organismo nos atinge. Então, ela vai proporcionar uma resposta muito rápida, porque ela já está pronta, né? É como se fosse a nossa primeira linha de defesa que está ali só esperando o invasor chegar para nos defender. Já a imunidade adquirida, ela vai ser estimulada pela exposição ao elemento estranho. Ou seja, ela só vai adquirir corpo, ela só vai adquirir função no momento em que ela é exposta ao agente estranho. Por isso ela vai ser uma resposta um pouco mais demorada, porque a partir do momento que o agente estranho entra no nosso organismo, é a partir dali que a imunidade adquirida vai começar a montar a sua ação, a sua defesa. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está dentro da sua casa, andando, né, na sua casa, e você está descalço. E aí, em um determinado momento, você pisa em um caquinho de vidro. Um caquinho de vidro que estava ali no chão, de um copo que quebrou, e aí aquele caquinho ficou ali solto, e você pisou naquele caquinho, e aquele caquinho perfurou o seu pé. Para esse caquinho acessar o seu organismo, ele já teve que ultrapassar uma primeira barreira que faz parte da nossa imunidade inata, que é a barreira física imposta pela pele, né? A nossa pele ela é uma importante barreira contra o ataque, contra a entrada de substâncias e de organismos estranhos a nós, né? Então, a gente diz que a nossa imunidade inata tem como primeira barreira a barreira física da pele, a barreira das mucosas, os nossos pelos servem como barreira também, a produção de muco serve como uma barreira, alterações de pH, né, que vão impedir o desenvolvimento de um determinado micro-organismo é uma outra forma de barreira física
né? Então todas essas barreiras físicas, elas são parte da nossa imunidade, elas ajudam a nos proteger, né? E elas fazem parte da primeira linha de defesa, porque qualquer defesa subsequente do nosso sistema imune depende do patógeno, do micro-organismo, da toxina que seja, ela tem que primeiro atravessar essa barreira antes de nos atingir e aí estimular o nosso sistema imune. Então, depois que o agente invasor ele passou pela barreira física, aí sim ele vai começar a ser combatido pela nossa imunidade inata. Então vamos imaginar aquele caquinho de vidro que perfurou o seu pé e aí trouxe para dentro do seu organismo bactérias, pequenos micro-organismos que estavam ali no ambiente, né, em volta daquele caquinho, e a partir do momento que o caco de vidro perfurou o seu pé, elas tiveram então acesso, né, ao interior do seu corpo. Bom, quem já passou por uma situação dessa deve se lembrar que depois de uma pequena fração de tempo, esse local, no caso, né, o seu dedinho do pé que foi atingido ali pelo caquinho, ele começa a ficar vermelho, ele começa a ficar dolorido, né, ele começa a ficar inchado, e tudo isso é uma reação inflamatória, né, que é feita, montada pela nossa imunidade inata. Bom, e quais elementos, além das barreiras físicas, fazem parte da nossa imunidade inata? A gente vai ter células, que são basicamente as células fagocitárias, que são os macrófagos, os neutrófilos e as células dendríticas. E a gente vai ter também as células chamadas de natural killers, né? As matadoras naturais, que são células que vão destruir outras células que estejam infectadas, né? A gente vai ver mais à frente como é que isso funciona. As principais células fagocitárias da nossa imunidade inata são os macrófagos, né? Que são células especializadas em fagocitose. Então, nessa imagem daqui de cima, a gente está vendo um macrófago. Essa imagem é uma fotografia, né, feita em microscopia eletrônica de varredura. Aqui a gente tem o macrófago, e você pode ver que ele está emitindo um pseudópode para fagocitar uma bactéria, um corpo estranho que está aqui verdinho no canto. Então o macrófago ele vai englobar aquela partícula estranha, impedindo que ela, né, avance a fim de provocar uma infecção no nosso organismo. Mas como é que o macrófago reconhece esse organismo estranho? Nessa representação aqui debaixo de um macrófago, a gente pode ver que ele tem na sua membrana vários tipos de receptores diferentes. E esses receptores eles são específicos para substâncias que vão existir nas membranas e nas paredes celulares de bactérias, de forma a reconhecer essas bactérias e fagocitá-las. Então os macrófagos eles são células programadas para reconhecer micro-organismos que são estranhos a nós e devem ser combatidos. Inclusive, aqui cabe a gente falar uma outra característica, né, da imunidade inata, é que ela vai responder apenas a micro-organismos ou a pedaços de micro-organismos. Ela não vai responder a substâncias estranhas, né? Ela vai responder apenas a organismos. É por isso que a nossa imunidade inata ela não está pronta a responder, por exemplo, a um veneno de cobra, né, ou de outro animal. Ela não está apta a responder a toxinas de uma maneira geral, mas apenas a micro-organismos. Além das células, a nossa imunidade inata ela também conta como componentes algumas proteínas que estão presentes, né, nos fluidos do nosso organismo que formam o chamado sistema do complemento. Mais à frente a gente vai ver o funcionamento do complemento. E, por fim, a nossa imunidade inata também tem como componente uma série de hormônios que são sintetizados pelas células do sistema imune e fazem
comunicação entre os diferentes componentes da nossa imunidade, que são as chamadas citocinas. Existem várias, centenas de citocinas com diferentes funções. A gente vai ver algumas delas nas próximas videoaulas de imuno e vai entender um pouco melhor o funcionamento delas. Então, sintetizando algumas características da nossa imunidade inata. Como eu disse, ela é uma resposta bastante rápida, porque é uma resposta que já está pronta, né? Não precisa ser montada. Ela está apenas esperando a chegada do organismo, do micro-organismo estranho, para responder a ele. Além disso, ela vai ser uma resposta inespecífica e uma resposta que vai acontecer sempre da mesma maneira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não tem capacidade de reconhecer os diferentes corpos estranhos que chegam ao nosso corpo. Qualquer que seja o invasor que está chegando ali, a nossa imunidade inata ela vai responder da mesma forma. Então, por exemplo, o macrófago ele sempre vai fagocitar, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, seja o que for, ele sempre vai fagocitar, né? Pelo contrário, a nossa imunidade adquirida ela já é mais específica e vai responder de maneira diferente aos diferentes invasores. Sintetizando e exemplificando, então, uma resposta da nossa imunidade inata, a gente tem aqui um macrófago, e esse macrófago, então, ele está sendo exposto a uma bactéria, por exemplo, que está chegando aqui. Esse macrófago, quando ele é estimulado por essa bactéria através de um receptor de membrana, né, que vai existir nesse macrófago, além de fagocitar a bactéria, ele vai secretar algumas substâncias, como as citocinas, que eu falei, e quimiocinas. Essas substâncias elas vão provocar uma série de ações no nosso organismo. Por exemplo, como a gente pode ver aqui nessa figura de baixo, elas vão provocar uma vasodilatação e um aumento da permeabilidade, né, dos capilares que levam àquele lugar, de forma a atrair para aquela região outras células do sistema imune, como a gente está vendo aqui, que vão então chegar naquele local para aumentar a resposta àquele patógeno que está chegando. Então a gente pode ver que a imunidade inata ela é também bastante inteligente, por assim dizer. Por quê? Porque além dos elementos que estão ali, né, nos tecidos, né, protegendo aquele tecido, né, de um agente estranho, quando o agente estranho efetivamente chega naquele local, a célula que está ali e detecta aquele agente estranho, ela meio que grita por ajuda, né? E atrai para aquele local outras células da imunidade inata que vão, então, de certa forma, amplificar aquela resposta. Por outro lado, a gente vai ter, então, a imunidade adquirida. Como eu disse, a imunidade adquirida ela vai ser estimulada pela exposição a agentes infecciosos ou outras moléculas não microbianas. Então a primeira diferença entre as duas está aí. Enquanto a imunidade inata ela só responde a micro-organismos, a imunidade adquirida já vai responder também a outras moléculas não microbianas. Além disso, a imunidade adquirida ela é específica. Ela consegue reconhecer diferentes tipos de patógenos e montar respostas diferentes de acordo com cada um deles. E a imunidade adquirida ela tem uma característica muito importante, que é a capacidade de formar memória, né? Então, quando a gente é exposto a um determinado patógeno que gera uma resposta da imunidade adquirida, a imunidade adquirida ela vai gerar uma memória à exposição daquele patógeno, de forma que, se porventura eu for exposto novamente àquele patógeno, né, depois de adquirida a memória, eu vou montar uma resposta de forma muito mais rápida e muito mais intensa do que aquela que foi gerada na primeira exposição. A imunidade adquirida ela vai ser composta pelos linfócitos, que são células do sistema imune que são especializadas, né, na resposta
da imunidade adquirida. Além dos linfócitos, a imunidade adquirida também conta com a participação de produtos secretados pelos linfócitos, como os anticorpos e também citocinas. A gente vai ter, basicamente, 4 tipos de linfócitos, que são os linfócitos B, os linfócitos T auxiliares ou linfócitos T helper, os linfócitos T citotóxicos e as células natural killer, que eu falei lá na imunidade inata, mas que também participam aqui da imunidade adquirida, que são células que vão reconhecer outras células que estão infectadas e induzir a morte dessas células, né, para com isso levar também à morte do agente infectante daquela célula. Como você estudou lá na biologia celular, você lembra que a membrana plasmática de qualquer célula, né, ela tem aquela bicamada lipídica e ela tem proteínas também na membrana, né? Proteínas que podem ser proteínas de superfície ou podem ser proteínas transmembrana, podem ser proteínas que atravessam a membrana várias vezes, enfim, vários tipos de proteínas mergulhadas na membrana plasmática. No caso dos linfócitos, né, cada tipo de linfócito ele vai ter um conjunto de proteínas, né, que vão estar presentes na membrana plasmática. E esse conjunto de proteínas são chamados de clusters, né, como se fossem proteínas específicas de cada tipo de linfócito. E esses clusters eles são usados para diferenciar os diversos tipos de linfócitos. E aí, esses clusters de diferenciação recebem uma numeração, né, de acordo com as proteínas que estão ali. Então, a gente tem, por exemplo, o cluster de diferenciação número 4. As células que possuem o cluster de diferenciação número 4 na sua membrana são chamadas de células CD4. E esse é o caso dos linfócitos T helper. Por outro lado, os linfócitos T citotóxicos já vão ter outro cluster de diferenciação na sua membrana, que é o cluster de diferenciação número 8. Por isso, o linfócito T citotóxico também é chamado de um linfócito CD8. E aí você deve estar se lembrando, né, quando a gente ouve falar sobre o vírus do HIV, a gente sempre ouve falar que é um vírus que ataca especificamente as células CD4, né, os linfócitos CD4. Eles nada mais são do que os linfócitos T helper. Então, para a gente entender um pouco sobre a função de cada tipo de linfócito na nossa imunidade, a gente vai dividir a imunidade adquirida em 2 tipos de imunidade. A imunidade humoral e a imunidade celular. Bom, começando pela imunidade humoral. Ela tem esse nome, humoral, porque é uma imunidade que está presente nos fluidos do nosso organismo. Então a imunidade humoral ela vai se dar no sangue, na linfa, até mesmo na saliva a gente vai ter componentes da imunidade humoral. E qual que é o principal componente da nossa imunidade humoral? São os linfócitos B. O linfócito B tem como principal função produzir proteínas. E essas proteínas produzidas pelos linfócitos B são os anticorpos. Os anticorpos são os principais mediadores da resposta da imunidade humoral. Então aqui a gente tem a estrutura de um anticorpo. O anticorpo é uma molécula que tem essa forma de Y e ela vai ser formada por uma região que é uma região constante, ou seja, uma região que vai ser igual em todo o anticorpo, e uma região variável que existe em número de 2, né, em cada anticorpo. Essa região variável vai ser o local onde vai haver a ligação entre o anticorpo e a substância estranha. E a partir de agora, quando a gente falar sobre as substâncias estranhas que invadem o nosso organismo, a gente começa a usar o conceito de antígeno. Antígeno nada mais é do que uma substância estranha que vai gerar uma resposta do nosso sistema imune. E aí, quando eu falo
que a gente vai ter ali no anticorpo uma região que vai ser responsável por fazer uma ligação específica, né, com um determinado antígeno, a gente tem que entender que a gente vai ter circulando, né, nos nossos fluidos centenas de milhares de anticorpos diferentes, de forma que cada anticorpo ele vai ser responsável pelo reconhecimento de um e somente um tipo diferente de antígeno. Então aqui eu tenho representado um antígeno, né, que está presente no nosso organismo, e aí a gente vê aqui que esse anticorpo em azul aqui em cima, ele reconheceu uma região desse antígeno, enquanto que o anticorpo vermelho aqui embaixo, ele está reconhecendo essa outra região do antígeno. Isso é importante porque o anticorpo não necessariamente ele vai reconhecer uma molécula inteira do antígeno. Pelo contrário, vai existir uma região do antígeno que vai ter afinidade, né, com essa região variável ali do anticorpo e vai se ligar a ela. Essa região do antígeno que vai se ligar ao anticorpo é chamada de epítopo. Então os anticorpos vão estar circulando à espera de um antígeno que seja específico para aquele anticorpo. E os anticorpos, eles são o principal mecanismo de defesa contra patógenos extracelulares, contra patógenos que vão estar circulando nos nossos fluidos. E como é que o anticorpo vai conseguir neutralizar esse patógeno? Uma coisa que é importante a gente saber desde já é que o anticorpo ele não vai efetuar uma resposta contra aquele antígeno que ele está reconhecendo. Então, mais do que efetuar uma resposta imune, o que o anticorpo faz é marcar um antígeno, né, marcar esse antígeno como um corpo estranho ao nosso organismo, de forma que outros elementos do sistema imune efetuem, então, uma resposta contra aquele antígeno. Então, por exemplo, a gente tem aqui um monte de bactérias que estão, né, invadindo o nosso organismo. Essa bactéria, então, vai ter em sua membrana diversos receptores, diversas moléculas que vão servir como antígeno e vão ser reconhecidas por anticorpos. No momento que essa bactéria, então, ela for cercada por anticorpos, né, ela tiver anticorpos ligados aos antígenos na membrana dela, essa bactéria, então, ela vai ser reconhecida como um agente estranho por um macrófago, por exemplo. E aí esse macrófago vai fagocitar e degradar essa bactéria, esse agente estranho. Além disso, se eu tiver, por exemplo, uma toxina aqui, e aí eu tenho aqui uma célula que tem receptores para essa toxina, e aí quando essa toxina se liga a esse receptor, ela vai gerar aquela resposta tóxica no nosso organismo. O anticorpo, nesse caso, também vai ter uma função neutralizadora, porque uma vez que o anticorpo se liga nessa toxina, ele então vai neutralizar essa toxina, impedindo que ela se ligue aos receptores e cumpra a sua ação tóxica. Além de neutralizar, os anticorpos também vão fazer com que essas toxinas sejam fagocitadas e digeridas por um macrófago, por exemplo. Mas eu falei que os anticorpos, que a nossa imunidade humoral, ela é o principal mecanismo de defesa contra patógenos extracelulares. Mas e se o patógeno estiver dentro de uma célula? Bom, aí a gente vai ter um problema para a nossa imunidade humoral. Isso porque os anticorpos eles não conseguem enxergar dentro de uma célula. Eles não conseguem entrar em uma célula para verificar se essa célula está ou não infectada e aí organizar a resposta imune contra aquele patógeno. É por isso que a gente vai lançar a mão do outro tipo de imunidade adquirida, que é a imunidade celular. E a imunidade celular ela vai ser mediada pelos linfócitos T, tanto o linfócito T helper ou auxiliar,
quanto o linfócito T citotóxico. Então a imunidade celular ela tem como principal função defender o nosso organismo contra patógenos intracelulares, né? Contra patógenos que vão estar agindo dentro das nossas células. Bom, como é que isso acontece? Primeiro a gente tem que saber que o nosso sistema imune consegue saber quando uma determinada célula está infectada. Ela consegue isso através de receptores, e isso tudo vai ser detalhado mais à frente. Uma vez que o sistema imune então sabe que aquela célula está infectada, ele vai ter duas opções para agir contra aquele patógeno que está dentro daquela célula. Primeiro, pode acontecer da própria célula infectada responder àquele patógeno destruindo aquele patógeno. E isso vai ser feito com a ajuda do sistema imune. Ou seja, o sistema imune ele vai capacitar aquela célula, ele vai dar instrumentos para aquela célula destruir o patógeno que está dentro dela. Porém, se por algum motivo aquela célula não tem condições de responder, não tem condições de combater aquele patógeno que está dentro dela, aí o que o sistema imune vai fazer é destruir aquela célula, é induzir aquela célula à morte, né, de forma que o patógeno que está ali dentro também morra nesse processo. E aí, nessas duas formas de combater o patógeno, a gente vai ter a participação dos dois tipos de linfócitos T, que são o linfócito T helper ou auxiliar e o linfócito T citotóxico. E aí, pelo próprio nome, fica fácil a gente saber o que cada um deles faz. O linfócito T helper ou auxiliar, ele vai auxiliar uma célula a destruir um patógeno que esteja dentro dela. Já o linfócito T citotóxico, ele já é mais radical. Ele vai e destrói a célula que está infectada de forma a destruir também o patógeno que está ali dentro daquela célula. Mas como que o sistema imune vai saber se aquela célula que está infectada tem ou não condições de responder ao patógeno que está dentro dela? Bom, isso é muito fácil. A gente vai entender quando a gente vê como é que funciona cada uma das duas respostas. A gente começa pela resposta do linfócito T helper. Quando um micro-organismo ele é fagocitado por um macrófago, esse micro-organismo ele vai estar dentro do macrófago em uma vesícula, né, formada por uma membrana do macrófago. Ele não vai estar solto no citoplasma da célula. O fato do patógeno, seja uma bactéria, seja uma toxina, seja o que for, estar dentro de um macrófago, no caso, envolto por uma vesícula, vai ser o sinal para a ação de um linfócito T auxiliar ou linfócito T helper. E como é que isso vai funcionar? A gente vai ver mais à frente que a presença de um patógeno dentro desse macrófago vai gerar a expressão, né, de um receptor na membrana desse macrófago. Esse receptor nada mais é do que um sinal, né, para o exterior daquele macrófago dizendo: opa, estou infectado. E aí o linfócito T helper, então, ele vai se ligar a esse receptor no macrófago. No momento que ele se liga a esse receptor, ele vai secretar uma substância que é uma citocina, que vai se ligar a um outro receptor no macrófago, fazendo com que esse macrófago, então, mate o micro-organismo, né? Monte uma resposta àquele micro-organismo que está ali dentro. Então, uma característica importante do linfócito T helper é que ele é uma célula secretora de citocinas, né? Então, se o linfócito B secreta anticorpos, o linfócito T helper secreta citocinas. Bom, e o linfócito T citotóxico, como é que ele vai agir? Se o linfócito T helper depende, né, do patógeno estar envolvido por uma vesícula dentro da célula, quase que impedindo, né, a ação
desse patógeno, porque ele não está solto no citoplasma, mas ele está envolto por uma vesícula, o linfócito T citotóxico ele vai montar uma resposta contra um patógeno que estiver livre dentro do citoplasma da célula. Isso porque a célula não vai conseguir responder àquele patógeno, porque aquele patógeno está solto, ele tá livre para agir ali dentro da célula. E é isso que a gente está vendo aqui. Aqui a gente tem então uma célula que está com vários micro-organismos lá dentro dela, um vírus, por exemplo, que vai estar replicando ali dentro, totalmente solto dentro da célula e não envolto por uma vesícula, como no caso anterior. Esse vai ser o sinal para a ação do linfócito T citotóxico. Mais uma vez, essa célula que está infectada, ela vai, de alguma forma, sinalizar isso para o exterior através de um receptor. E aí o linfócito T citotóxico vai reconhecer e se ligar a esse receptor e induzir essa célula à morte por apoptose. E o linfócito T citotóxico ele vai provocar a morte da célula através da ação de duas substâncias, que são a perforina e a granzima. Bom, como é que isso acontece? A perforina, como o próprio nome já diz, ela vai perfurar a célula, ela vai fazer um buraco na célula de forma que a granzima possa entrar. Na hora que a granzima entra na célula, ela então vai induzir aquela célula à morte, a uma morte por apoptose. E aí, lembrando da biologia celular, a gente sabe que a apoptose é uma morte celular programada, é quase como um suicídio celular. A gente costuma dizer que a apoptose é uma implosão da célula. E é importante que a morte celular, que é induzida pelo linfócito T, seja uma morte por apoptose, porque qualquer outro tipo de morte celular seria problemática para o organismo. Por quê? Porque uma morte por necrose, por exemplo, ao contrário da apoptose, é uma morte por explosão, vamos dizer assim. É uma morte onde a membrana celular vai se desintegrar e aí todo o conteúdo do interior da célula vai extravasar para fora, vai extravasar para o meio extracelular. E aí, essas substâncias intracelulares que agora vazaram para fora da célula, para o meio extracelular, vão provocar uma reação do organismo, uma reação inflamatória, uma reação que vai trazer um dano para o organismo. Agora, se por algum motivo, depois que o linfócito T citotóxico provoca a morte daquela célula, ainda sobra, por exemplo, algum vírus que estava ali dentro e não morre no processo de morte da célula, esse vírus agora ele vai estar no meio extracelular. E aí esse vírus vai poder ser reconhecido por um anticorpo, gerando assim uma resposta humoral, uma resposta extracelular. E aí, para a gente terminar essa aula introdutória, depois que eu falei um pouco sobre como se dá, de forma muito resumida, de forma muito geral, para a gente entender mesmo o panorama da resposta imune, agora eu falo um pouco sobre algumas características, sobre alguns aspectos da resposta imune adquirida que são muito importantes. Por exemplo, a especificidade. A resposta imune adquirida, ao contrário da resposta imune inata, ela é uma resposta específica. Ela é uma resposta que vai agir de maneira diferente para cada invasor diferente que chega no nosso organismo. Além disso, outra característica é a diversidade. O nosso sistema imune está apto a responder a uma grande quantidade de antígenos diferentes. Isso porque a gente vai ter anticorpos e também linfócitos T, que vão conseguir reconhecer uma gama muito grande de antígenos diferentes. Isso porque cada anticorpo, por exemplo, ele vai ter aquela parte variável que é específica para um antígeno diferente. E aí a estratégia do nosso organismo é que a gente não vai ter uma grande quantidade de linfócitos T ou de linfócitos B, que produzem anticorpos específicos para um determinado antígeno. A gente vai ter poucos linfócitos B que produzem anticorpos específicos para um determinado antígeno, de forma que a gente possa ter
muitos linfócitos diferentes, produzindo anticorpos específicos para muitos antígenos diferentes. E aí, o que vai acontecer é que quando a gente é exposto a um determinado antígeno, no momento que esse antígeno é reconhecido pelo anticorpo ou pelo linfócito, ele vai gerar uma multiplicação daquele linfócito específico para aquele antígeno, né, de forma a amplificar a resposta. Né? E essa é uma outra característica que eu falo um pouco agora, que é, e são duas características na verdade, né, a seleção clonal e a expansão clonal. Então olha só, a gente lembra, né, que as células precursoras, né, de todas as nossas células sanguíneas, incluindo os nossos linfócitos, elas são formadas lá na medula óssea a partir de um precursor comum. Bom, a partir desse precursor comum vão ser produzidos vários linfócitos diferentes, cada um específico para um tipo de antígeno diferente. Né? Então vão existir milhares e milhares de tipos de linfócitos diferentes, reconhecendo milhares e milhares de tipos de antígenos diferentes. É bastante provável que muitos linfócitos que a gente tem circulando sejam específicos para antígenos aos quais a gente nunca na vida vai chegar a ser exposto. E aí esse antígeno nunca vai chegar a ser efetivo. O que acontece é que quando um determinado antígeno chega ao nosso corpo e aí esse antígeno é reconhecido pelo linfócito que é específico para ele, a primeira coisa que vai acontecer é que esse linfócito ele vai proliferar, ele vai se multiplicar, né, de forma a amplificar a resposta àquele antígeno. Isso é o que a gente chama de expansão clonal. Né? É quando um determinado linfócito, né, selecionado por um determinado antígeno, prolifera, se multiplica, né, para poder então montar uma resposta mais efetiva àquele antígeno. Uma coisa que é interessante é que depois que o antígeno é eliminado do organismo, aí os vários clones, as várias cópias que foram feitas, né, daquele linfócito específico para aquele antígeno, elas vão então morrer, elas vão ser eliminadas porque elas não são mais necessárias. Essa é a característica da autolimitação do nosso sistema imune. Então, no momento que eu não tenho mais o antígeno presente, eu não preciso mais ter aquele monte de cópias, aquele monte de clones, né, do linfócito que é específico para aquele antígeno, e aí o organismo trata de eliminar, né, trata de matar essas cópias extras que estão presentes ali. Essa é a característica da autolimitação do nosso sistema imune. Porém, nem todas as cópias vão morrer, né? Nem todos os linfócitos que foram clonados na expansão clonal vão deixar de existir. Vai existir uma quantidade maior do que existia antes, né, da exposição àquele antígeno. Essa é a característica da memória do nosso sistema imune. Então você passa a ter uma quantidade maior de armas contra aquele determinado antígeno, de forma que, se eu vier a ser exposto àquele mesmo antígeno novamente, a minha resposta a ele vai ser montada de forma muito mais rápida e muito mais intensa. Essa é a chamada resposta secundária, que é muito maior do que a resposta primária. Ela vai ser mais rápida e mais intensa. E a cada vez que eu for exposto novamente àquele mesmo antígeno, a resposta vai ficando mais e mais rápida e intensa. Então essa é a característica da memória imunitária. Finalmente, o nosso sistema imune ele tem uma capacidade muito grande de distinguir o que é próprio do que é não próprio. Ou seja, o nosso sistema imune ele tem a capacidade de saber se uma determinada substância, se uma determinada célula, ela é nossa, ela é própria do nosso organismo ou se ela é estranha, né? De forma a não gerar uma resposta a uma substância que é própria do nosso organismo. Quando isso acontece, quando o sistema imune gera uma resposta a algo que é próprio do nosso organismo,
a gente tem ali uma disfunção, a gente tem ali uma doença, que é uma doença chamada de doença autoimune. A gente tem várias doenças autoimunes, e aí talvez a mais conhecida, principalmente por quem assistia o seriado House, né, seja o lúpus, né, o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune. Então, para terminar essa aula introdutória, eu vou apresentar agora um gráfico que vai resumir, né, as etapas da resposta imune, sempre lembrando que tudo isso será detalhado mais à frente. Essa aula é apenas uma introdução, uma forma de dar uma visão geral do funcionamento do nosso sistema imune para facilitar o entendimento das aulas subsequentes. Vamos ver? Então, a primeira fase da resposta imune adquirida vai ser o reconhecimento do antígeno, né? Quando o antígeno ele chega no nosso organismo, depois a gente vai ver com mais calma que esse antígeno vai ser apresentado ao linfócito por uma célula apresentadora de antígeno. Isso tudo a gente vai ver com mais calma mais à frente. O reconhecimento do antígeno vai levar à ativação do linfócito. Essa ativação nada mais é do que a expansão clonal. Você vê aqui então que a gente está, né, com um crescente da resposta e uma diferenciação desse linfócito de forma que ele seja mais efetivo na eliminação daquele antígeno. Uma vez que aquele antígeno é eliminado, né, através de mecanismos efetores que nós vamos ver mais à frente, o que vai acontecer é uma diminuição da resposta através da apoptose daqueles linfócitos que foram clonados, que foram proliferados através da expansão clonal. A gente tem então uma diminuição da resposta através da morte desses linfócitos, mas algumas células vão sobrar, algumas células vão sobreviver de forma a gerar uma memória imunológica. E com isso a gente termina esse nosso primeiro contato com a imunologia, esse nosso primeiro contato com o sistema imune. Da mesma forma que eu fiz com a neuroanatomia, eu vou fazer com a imunologia. Eu pretendo gravar o curso completo de imunologia. Essa disciplina eu estou cursando no momento, no meu terceiro período. Então, à medida que eu for tendo as aulas, que eu for estudando essas aulas, eu vou trazendo esses temas aqui também em videoaulas para vocês. Eu agradeço muito a sua audiência mais uma vez aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e, como sempre, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, se você tem alguma sugestão, não se acanhe, o espaço de comentários aqui embaixo é todo seu. Não deixe de dar um joinha aqui nesse vídeo, né? Não deixe de curtir esse vídeo, porque é uma forma muito importante de mostrar para o YouTube que você gostou desse vídeo e aí assim ele possa ser indicado a outros usuários que possam se interessar por ele. Divulgue para os seus amigos e a gente começa hoje então essa jornada pela imunologia, que eu espero que seja muito proveitosa tanto para vocês quanto para mim. Um grande abraço e até a próxima!